Questão 89 eu vou gravar de novo, tá? Sobre as disposições do Código de Processo Civil a respeito da eficácia da sentença que concerne a remessa. No que concerne a remessa necessária, é certo que, sobre as disposições do Código de Processo Civil a respeito da eficácia da sentença sobre a remessa necessária, é correto afirmar que, letra A, vamos aprender só essas letras. Submeter-se-á a este instituto a sentença que julgar procedente ou improcedente os embargos à execução fiscal. Vamos na lei. Tem a que fala aqui execução fiscal, procedente ou improcedente embargos à execução fiscal. Vamos ler aqui. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição. A sentença aqui, contra a União, que julga procedente, aqui ó, que julga procedente em todo ou em parte a execução fiscal. Que julgar procedente no todo ou em parte a execução fiscal. Então, está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Então, a questão está falando assim, submeter-se a esse instituto, né, da remessa necessária, a sentença que julga procedente ou improcedente embargos à execução fiscal? Candidata Aline. Não, excelência, somente se julgar procedente. Se a sentença julgar procedente no todo ou em parte, embargo à execução fiscal. Se você tem lá uma execução fiscal contra a dona Olga, por exemplo, e você entra com embargos, né, das fazendas, lembra? E aí o juiz faz uma sentença julgando procedente seus embargos na ação que estava executando a sua avó Olga, julgou procedente os seus embargos e aí sim cabe remessa necessária, tá? Se julgar procedente no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Então, incorreta a letra A. B. Mesmo não havendo apelação, a sentença proferida contra a União, que tem um valor mínimo acima de 1.000 salários mínimos, deverá passar pela remessa necessária, sendo que se o juiz não o fizer, deverá o presidente do respectivo tribunal avocá-la? Calma aí. Mesmo não havendo apelação, a sentença proferida contra a União, mesmo não havendo apelação, a sentença proferida contra a União, em que tem um valor, aqui está certo, mesmo não havendo apelação, a sentença contra a União, até que vai, que tem um valor mínimo acima de 1.000 salários mínimos, aqui é a decoreba. 1.000 salários mínimos, deverá passar pela remessa necessária, sendo que o juiz que não o fizer, se o juiz não o fizer, deverá o presidente do respectivo tribunal avocá-la. Vamos ver a remessa necessária. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos, não depois de confirmada pelo tribunal, a sentença contra a União, Estado, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações de direito público, que julgar procedente em todo em parte embargo execução. Então é contra a União, e cadê o prazo? Cadê o valor? Se é contra a União, ó, aqui está falando contra a União, aí me confunde. Contra a União sempre, essa é a pergunta, contra a União, a sentença contra a União sempre vai se submeter ao duplo grau de jurisdição, a remessa necessária? Vamos ver aqui. A sentença contra a União, ó, não se aplica isto, ou seja, não se aplica. Ou seja, não é sempre que vai ser aplicada a remessa necessária contra a União. Por quê? Porque esse artigo, inciso 3º aqui, ó, parágrafo 3º aqui, ó, está falando que não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou proveito econômico da causa for de valor certo e líquido menor de 1.000 salários mínimos para a União, as respectivas autarquias e fundações de direito público. Se for menor de 1.000 salários mínimos para a União, autarquia, fundação de direito público, não se aplica. Então vamos ler aqui. Mesmo não havendo apelação, a sentença proferida contra a União, que tem um valor mínimo acima de 1.000 salários mínimos, deverá passar pela remessa necessária, sendo que se o juiz não fizer, deverá o presidente do tribunal fazer. Perfeito, hein? Tá perfeito, hein? É aqui o parágrafo 1º, ó. Nos casos previstos nesse artigo,
Tudo isso aqui é o 946. Tá vendo que isso aqui é um artigo, 946, que o próximo já é o 947? É um artigo da remessa necessária, cheio de coisa. Então, nesses casos desse artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa necessária dos autos ao tribunal. E se o juiz não fizer isso, porque ele estava distraído, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Então, mesmo não havendo apelação, a sentença contra a União de valor mínimo acima de 1.000 salário mínimo deverá passar pela remessa necessária, sendo que, se o juiz não o fizer, deverá o presidente do tribunal avocá-la. Perfeita. Então, aqui relembrando é o seguinte, é em todos os casos contra a União, Estado e Distrito Federal que vai ter a remessa necessária? Não, não se aplica quando o valor for menor de 1.000 salários mínimos, inferior a 1.000 salários mínimos para a União, as respectivas autarquias e fundações. Então, se o valor for inferior a 1.000 salários mínimos para a União, as autarquias e fundações de direito público, não se aplica. 500 salários mínimos, se for menor, 1.000 salários mínimos, não se aplica. Olha que legal, bastante, né? 1.000 salário mínimo para a União, as respectivas autarquias e fundações de direito público. Se for menor de 500, salário mínimo para o Estado, Distrito Federal, autarquia e município. Os municípios que constituam capitais de Estado. Agora, se for menor que 100 salário mínimo para todos os municípios, autarquias e fundações de direito público. Respectivas autarquias municipais, né, direito público. Então, se for menos que 100 salários mínimos para os demais municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público, não se aplica a remessa necessária. C. Se a decisão estiver fundada em acórdão proferido pelo STF em julgamento de recurso repetitivo contra o município, ainda assim deverá passar pelo crivo da remessa necessária? Não, porque também não se aplica os postos neste artigo quando a sentença estiver fundada em súmula do STF, em súmula de Tribunal Superior, acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recurso repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidado em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, não se aplica, né? Então, se a decisão estiver informada em entendimento pelo STF, aqui, ó, entendimento firmado no incidente de resolução de demanda repetitiva, entendimento com súmula vinculante, julgamento, não, assim deverá? Não, o artigo está falando assim, ó. Acórdão proferido pelo STF em julgamento de recurso repetitivo, entendimento de RDR, aqui, ó, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência. Então, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Então, entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou em assunção de competência não se submete ao regime de remessa necessária. Então, se a decisão estiver fundada em acórdão proferido pelo STF em julgamento de recurso repetitivo, ainda assim deverá passar pela crivo da remessa necessária? Não. Se a condenação tiver proveito econômico acima de 600 salários mínimos, acima de 600 e condenado por Distrito Federal, não haverá remessa necessária? O Distrito Federal está junto com o município? O Distrito Federal está junto com os estados. Então, se estiver menor de 500 salário mínimo, Distrito Federal, menor de 500, não de 600. Pegadinha bem detalhezinha, super detalhada, né? E letra E, não se aplica a disposição da excepcionalidade da remessa necessária para as autarquias? Aplica sim para todo mundo, né? O que a gente pode ver é que as excepcionalidades proferida a União... Não, aí o fundamento da E está falando que não se aplica as excepcionalidades da remessa necessárias para as autarquias e fundações municipais? Nada a ver. Aqui, ó. Aqui as excepcionalidades, aqui, ó. Não se aplica, aqui, ó, autarquias e
fundações, aqui ó, fundações, municípios, autarquias, fundações, aplica sim, então tá errado. Tá correta a letra B.